Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul da Fundação D. Alfredo Schaffler. Quem nos faz companhia é nossa amiga, doutora Bárbara Rodrigues, que está aqui quase todas as terças dando informações sobre saúde através da alimentação. E quem não acompanhou na última entrevista, falávamos sobre a importância da alimentação no processo de hipertrofia. Bom dia, doutora Bárbara. Falta alguma terça-feira, eu já sinto falta. Eu também, não vou mentir, não. Eu sinto falta, está faltando alguma coisa, a doutora Bárbara. Mas ela está aqui hoje e vamos dar continuidade. E eu quero perguntar, o que evitar numa dieta de hipertrofia? Então, uma dieta para hipertrofia, em geral, a gente precisa evitar o que, na maioria das vezes, a população geral já poderia e deveria evitar. Alimentos ricos em açúcares, alimentos ricos em gorduras ruins, gorduras trans, né? Que são as gorduras hidrogenadas. A gente precisa evitar alimentos industrializados, que tem muito conservante, muito aromatizante. Alimentos muito salgados, porque alimentos muito salgados e muito condimentados favorecem a retenção hídrica, né? Essa retenção de líquido pode atrapalhar na hipertrofia. Então, assim, de modo geral, são regrinhas básicas que valem para uma alimentação como um todo, o que se deve evitar. E na hipertrofia, a gente vai fazer algumas particularidades, mas do ponto de vista de evitar, é uma regrinha geral. Evite alimentos muito doces, muito salgados, muito condimentados. Evite comer muito fora de casa, comidas muito gordurosas. Evite uma refeição muito calórica, isso também vai atrapalhar, porque ao mesmo tempo que você está tentando hipertrofiar, você está enchendo seu corpo de gordura, e aí você está retardando seu metabolismo para metabolizar essa gordura, que não vai te trazer muitos benefícios, vai te trazer mais malefícios, né? Vai competir com a tua musculação, com a tua atividade física, corrida, o cross. Enquanto você está tentando hipertrofiar, você comer muita gordura, também tem um efeito indesejado, contrário. E, de preferência, evitar esses alimentos em geral. O que a gente come fora de casa, a gente não sabe muito bem o que foi adicionado. Geralmente, são alimentos muito ricos em conservantes, porque eles precisam aumentar a validade daquele produto. Alimentos que não foram muito bem manipulados. E aí, a gente evitando isso de forma geral para toda a população. Não tem muito segredo para quem quer hipertrofiar. É a mesma coisa. A bebida alcoólica também atrapalha, né, doutora? Muito, muito. Porque, assim, a bebida alcoólica, o álcool tem o poder de reter líquido dentro do organismo. Então, as pessoas, eu recebo muito, né, essas perguntas. Eu posso emagrecer, eu posso hipertrofiar e continuar bebendo? Assim, são escolhas, né? Do ponto de vista nutricional, não é recomendado. Mas existem pessoas que, para algumas pessoas, beber uma cervejinha, beber um vinho é fundamental, faz parte da rotina. E se eu tirar isso, eu vou estar quebrando, né, todo um protocolo de bem-estar, de desestresse, de um final de semana que a pessoa tem de lazer. Então, assim, o álcool compete. Incha muito, tem o poder de aumentar as células, né, de líquido, de retenção hídrica. E outro problema é que, em geral, as pessoas não só bebem, elas bebem e comem. E, geralmente, elas não bebem comendo salada, né? Nem comendo fruta. Não mesmo. Elas bebem comendo coisas gordurosas, massas, salgados, petiscos, né? Então, que também não é interessante para a dieta de hipertrofia. Então, o problema não é só beber, é quando bebe a bebida e comida. Então, assim, a gente tenta fazer um equilíbrio. E, em geral, as pessoas não conseguem beber pouco. Eu não sei se é um mal da região, do interior. As pessoas têm o hábito de beber bastante. Isso acaba atrapalhando, sim. Principalmente porque a bebida aumenta muito o centro da fome. Ativa o centro da fome. E as pessoas, enquanto bebem, ficam querendo petiscar. Tem gente que diz assim, mas enquanto eu estou bebendo, eu nem como. E eu fico observando o tanto que a pessoa petisca, belisca. Uhum. E para ela ali não é comer muito, porque comer muito é como se ela comesse um pratado de arroz, nem sempre. Às vezes só aquilo que você experimenta já está em muita quantidade, já está te engordando.
As pessoas não conseguem beber pouco e as pessoas, depois que param de beber, também tem um efeito, um rebote muito grande de fome. Fica aquele oco, bebi demais, preciso comer alguma coisa. E aí, no outro dia, tem a ressaca, que a pessoa já fica naquela bad, tem uma depressão, inclusive, do hormônio do bem-estar. No outro dia, a pessoa se sente mal, aí já quer voltar com tudo, e aí fica naquela deprê. Então, assim, o álcool, em geral, atrapalha muito. Mas respeito que tem pessoas que precisam, no final de semana, beber um vinho, beber uma cerveja, mas a quantidade também vai ser fundamental. É saber equilibrar, né? Tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é necessário. O exagero vai atrapalhar demais. Tanto que a gente vê assim, pessoas que param de beber um mês, já dá uma enxugada, porque vai desinchar, né? A primeira coisa que acontece é secar, né? Porque desincha. Então, assim, todo esse inchaço, toda essa retenção, quando para de beber, ela já é a primeira e mais notável consequência. E aí depois vem a perda de gordura, o acúmulo do músculo, mas assim, o inchaço é notável, bem notável. É verdade. Doutora, o cardápio para hipertrofia pode variar de pessoa para pessoa? É um cardápio padronizado, singular? Para cada pessoa tem que ter um cardápio diferente. Como é isso? É um cardápio individual, né? Embora os alimentos que ajudam na hipertrofia sejam os mesmos, mas uma dieta nunca pode ser padronizada, porque cada indivíduo tem sua particularidade. A primeira particularidade de cada indivíduo é a necessidade de proteína. Então, os alimentos que mais hipertrofiam são os ricos em proteínas e aminoácidos. Cada pessoa tem uma necessidade diferente de proteína. Vai depender do seu gasto metabólico basal, da sua atividade física, da sua genética, das doenças pré-existentes, dos medicamentos que você toma, da sua rotina de sono e das suas preferências alimentares. Então, assim, tem pessoas que eu atendo que fazem alimentação para hipertrofiar que já chegam dizendo, doutora, substitua o ovo. Eu quero hipertrofiar e eu odeio ovo. Ou as pessoas que são alérgicas a ovo. Eu não posso comer ovo. Então, não existe uma dieta, uma receita de bolo, que eu reproduza para todos os pacientes e funcione. Não vai funcionar. Porque se eu pegar do meu paciente A e aplicar no B, provavelmente um deles não vai ter o resultado esperado. Só um vai ter, aquele que eu calculei exatamente a quantidade que ele precisava. Então, embora os alimentos sejam muito parecidos, porque são os alimentos ricos em proteína, ricos em gordura boa, alimentos naturais, pobre em conservante, pobre em açúcar, pobre em sal, a quantidade muda. E também as particularidades. Faz toda a diferença, né? A quantidade, as particularidades. A regra é a mesma da reeducação, né, doutora? Evitar açúcar, toda essa questão que você falou. Mas tem as particularidades, tem viu, pessoal? As particularidades. Cada paciente vai ter uma necessidade proteica diferente. Qual é o risco? Nem sei se já é uma pergunta. Qual é o risco de eu pegar a dieta do meu colega lá da academia e praticar ela? A gente tem cada vez mais pessoas com algumas especificidades, né? Com alguns casos particulares e características importantes, como, por exemplo, pessoas que já têm predisposição à doença renal. Então, assim, se o meu colega pega a minha dieta, eu não tenho histórico renal, então ele pode ter uma predisposição. Até então, ele não tinha tido nenhum sinal, mas a partir de uma dieta rica em proteína, com suplementação de proteína, com suplementação de aminoácidos, pode desencadear, pode acentuar um problema que ele iria desenvolver lá na frente, pode desenvolver agora. Então, assim, o que é que a gente percebe? Eu posso estar desencadeando uma doença, eu posso estar trazendo um problema apenas por falta de um acompanhamento, né? Apenas por ser irresponsável e pegar a dieta do colega e executar. Então, assim, um dos maiores riscos que a gente tem é esse. É uma dieta muito, muito, muito rica em proteína para pessoas que não podem ingerir essa quantidade de proteína. Lembrando que uma consulta nutricional vem o quê? Vem a bioimpedância, né? O exame de bioimpedância. Vem os exames laboratoriais, o cardápio tem a anamnese para saber como é a vida dessa pessoa, se ela tem alergia a alguma coisa, se tem algum problema de saúde, para depois montar a gente faz toda uma investigação. Isso. São muitas perguntas que a gente faz. A gente investiga tudo sobre a vida e sobre o histórico familiar do paciente. A gente faz
exames de pregas, a gente tira as medidas antropométricas, faz exame de bioimpedância, faz plano alimentar extremamente calculado, em medida caseira ou em gramatura, como o paciente preferir, mas é extremamente calculado, minuciosamente calculado. Então, assim, hoje a gente tem... Hoje, os nutricionistas, existem programas que a gente coloca tudo que a gente precisa e eles ajudam a gente a calcular. Mas, na universidade, a gente aprende a calcular no lápis, na caneta. Na caneta, então, e isso faz com que a gente realmente aprenda como é que eu chego ali. Então, assim, é tudo minimamente calculado. É muito sério pegar uma dieta de outra pessoa e fazer, se não foi feita para você. De fato, você pode se prejudicar, porque a necessidade do colega... Às vezes não é a minha necessidade e o que ele está tomando pode me prejudicar. Hoje não. Eu posso pensar que hoje não, porque eu sou muito jovem, porque meu metabolismo é bom, mesmo que me prejudique, meu organismo vai responder bem. Mas em pouco tempo já aparecem as consequências. Então, gente, quer fazer dieta, quer hipertrofiar, quer emagrecer, procura um profissional habilitado, né? Um nutricionista que vá, de fato, poder fazer uma dieta baseada para você, para não fazer o inverso, né? Em vez de você se tornar uma pessoa saudável, fazer adoecer. Doutora Bárbara, e a diferença na alimentação da hipertrofia para homem e para mulher? Porque a gente vê a questão hormonal, né? O homem tem mais facilidade de ganhar massa magra, a mulher tem mais dificuldade. Tem diferença? Como é que é isso? A primeira coisa que a gente leva em consideração é justamente a parte hormonal. Então, assim, os hormônios femininos, eles respondem de uma forma diferente à hipertrofia. Isso é fato. Traduzindo em miúdo, significa que nós, mulheres, nós temos muito mais dificuldade de hipertrofiar do que os homens. Infelizmente, nós já somos desfavorecidas pelo sexo. Isso é um preconceito, porque só em nascer mulher você já nasce predisposta a ter muita dificuldade em hipertrofiar. E o sexo masculino, em contrapartida, ele favorece muito mais, tem uma facilidade muito maior em hipertrofiar. Isso é hormonal, tá? Ah, mas é porque meu esposo, meu namorado, meu irmão, meu colega da academia entrou depois de mim, o percentual de gordura é altíssimo e hoje o percentual de gordura dele é muito menor do que o meu. Está lá nas bases genéticas, né, e sexuais. Vem lá dos cromossomos, sexo masculino e sexo feminino. Hormonalmente, as mulheres têm mais dificuldade de hipertrofiar. Porque nós temos alguns hormônios que eles dificultam a assimilação do músculo e eles favorecem o acúmulo de gordura, que vai competir com o músculo. Então, assim, a gente já tem uma retenção hídrica maior, a gente já tem maiores quantidades de hormônios que favorecem o acúmulo de gordura, a flacidez, as celulites, que são indesejadas, mas que são reflexos do acúmulo de gordura. E o que é que eu recomendo já, diante de toda essa dificuldade? Nós, mulheres, a gente tem que se cuidar dobrado ou triplicado. Começar logo, não esperar. Então, assim, por que as mulheres têm mais dificuldade de hipertrofiar, mas a gente ainda percebe as mulheres mais saudáveis do que os homens? Porque a gente se cuida mais. Porque a gente está ali, ó, a genética vem dizendo, eu vou te arrastar e você não vai. Eu vou me cuidar, eu vou para a academia, eu vou me alimentar bem, eu vou fazer exames periódicos, eu vou estar sempre atenta a tudo. Mas, de fato, nós mulheres temos um biotipo que dificulta muito mais a hipertrofia do que os homens. E muda. As dietas mudam justamente por isso, pela parte hormonal que as mulheres têm. Um metabolismo mais lento. Em geral, as mulheres têm um metabolismo interno, né? Um metabolismo basal um pouco à frente do que a sua idade mesmo, né? Os homens é o contrário. Em geral, eles têm um metabolismo bem mais acelerado. Um homem de 40 anos... Geralmente, ele tem metabolismo de 35, 37, no máximo 40. As mulheres de 40 têm metabolismo de 50. Oi? Mentalmente também. Mentalmente também. Então, é todo um contexto que realmente a gente precisa lutar contra. A gente não pode se render, mas não é fácil, viu? É sofrido, minha gente. É sofrido, mas a gente busca e consegue. Falei, eu acordei dizendo hoje eu vou voltar para a academia. Não quero mais açúcar branco. Hoje ela vai. Não quero mais açúcar branco. Traz aí traz o adoçante, traz o demerara, tira tudo. É possível fazer um cardápio para perder peso e ganhar massa magra, doutora? É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo paciente. Todo mundo almeja isso. É possível sim, tá? Em geral, a gente já tenta fazer esse trabalho simultâneo. À medida que o paciente vai desinchando e vai perdendo gordura, a gente já busca a hipertrofia.
até porque a gente melhora o bem-estar, melhora a composição corporal mais rápido e a gente diminui as chances de flacidez. Principalmente nos pacientes que estão com obesidade grau 1, 2, 3, que estão muito acima do peso, a gente já vai fazendo esse trabalho de troca de massas, né? A gente tenta fazer essa inversão de composição corporal. Então, à medida que eles vão perdendo gordura, eles vão queimando, eles vão quebrando e excretando essa gordura em excesso, a gente já vai colocando o músculo, entrando com a hipertrofia, com a musculação. Às vezes, a gente precisa de dois tipos de atividade física no mesmo dia para a gente conseguir isso, né? Porque à medida que o paciente, dependendo da alimentação, alguns pacientes que tomam medicação, obesidade grau 2 e 3, né? A gente precisa aumentar o gasto energético e precisa aumentar a síntese de músculo, porque senão vai ficar alguns espaços corporais, eles vão ficar no vácuo, e esse vácuo vai ser preenchido pela flacidez, né? Essa pele ela não vai mais ter sustentação, e aí, à medida que ela não tem mais essa sustentação, que é a gordura que estava embaixo da barriga, que estava aqui dentro do braço, à medida que essa gordura sai, essa pele demora um tempo para encolher. E, dependendo da idade, ela já não encolhe mais tanto. Ela esticou e ela vai ficar ali daquele tamanho, porque a elastina dela, o colágeno dela, já são em quantidades bem menores. Então, a gente precisa, ao tempo que essa gordura sai, a gente precisa colocar músculo no lugar dela, para a gente manter a pelezinha firme, para a gente manter aquele corpo com aspecto saudável, durinho, né? Aquele corpo bem lisinho, porque senão vai começar a enrugar. Em alguns casos não é possível, principalmente nas pessoas idosas. O idoso ele já não consegue mais, justamente metabolicamente falando, é justificável, porque eles não conseguem mais assimilar tanto músculo. O idoso ele tem pela senilidade, pelo próprio processo de envelhecimento, eles vão perdendo essa massa magra. E eles têm uma chance muito grande de ganhar gordura, mas eles já não conseguem mais ganhar massa magra como os jovens. Então, quando eles passam por esse processo de emagrecimento, em geral, a flacidez fica um pouco. A gente consegue corrigir bastante com a caminhada, com a hidroginástica, com o pilates, a gente consegue corrigir bastante. Mas a gente já não tem mais aquele resultado de como os pacientes jovens e adultos jovens, né? Vem um pouco da flacidez, porque a pele já não tem mais aquela condição de voltar, né, ao que era, de ficar durinha, sem enrugar, sem engelhar. A gente percebe, às vezes, até um paciente com um físico sequinho, mas não deixa de ter aquela pelezinha enrugada, porque é do próprio envelhecimento. Verdade. As células da pele, as células dermatologicamente falando, essas células já envelheceram, algumas já morreram. Perda de água também, né? Já não tem mais tanta hidratação, né? Já não consegue mais captar as vitaminas e os minerais da alimentação. Muitas coisas que eles comem são perdidas, porque já não absorve mais. Isso é próprio do envelhecimento. A gente tenta fazer algumas manobras para diminuir isso, mas é próprio do envelhecimento. E essa pele vai mudando a consistência, né? Vai mudando a espessura, vai mudando o aspecto. Mas quando é jovem ou adulto jovem, a gente consegue sim tirar a gordura e hipertrofiar ao mesmo tempo, e a pessoa vai emagrecendo e ao mesmo tempo ficando musculoso. Tem uma colega que fez a cirurgia bariátrica, né? E ela era bem gordinha, só que ela fez esse processo, assim como você está falando, e está lá toda bonitona, toda musculosa e magra, minha gente. Por isso que eu fiquei... É possível porque esticou muito a pele. E depois, quando voltou, só que quando ela foi no processo de emagrecimento, né, pós-bariátrica, ela conseguiu se manter na academia, com a alimentação. Tem suplementação também, né, doutora? E assim, o importante é quanto antes, melhor. Quanto mais cedo você que está com sobrepeso, que sofre de obesidade, que tem muita gordura abdominal, principalmente, quanto mais cedo você queimar essa gordura e você mudar essa composição corporal, melhor. Porque, enquanto jovem, a sua pele vai reagir melhor a quando você tirar essa gordura de dentro dela. Quanto mais tempo você demorar, o resultado visível, assim, fisicamente, pode não ficar como você esperava. Mas eu tenho muitos pacientes de bariátrica, muitos mesmo,
Isso é bom e ruim. Às vezes eu vejo, nossa, tanta gente já precisava de bariátrica, tanta gente já com obesidade grau 3. E, ao mesmo tempo, é bom porque a gente vê que as pessoas estão se cuidando, estão se preocupando com a saúde. E cada vez mais cedo. Tenho pacientes muito jovens que já são pacientes pós-bariátrica. E os resultados são muito bons. Muito bons mesmo. Porque as pessoas jovens, quando elas se submetem a essa cirurgia, a recuperação é mais rápida, elas conseguem realmente fazer o exercício físico intenso, elas têm muita paciência para passar por todo o processo, que não é fácil. A alimentação pós-bariátrica é muito sofrida. Então, assim, eles vão, mas eles têm toda aquela determinação, eles estão bem dispostos, né? E como o resultado físico é muito bom, eles ficam muito empolgados. Então, eles se empenham, eles ficam satisfeitos. Então, quanto antes, melhor por conta disso, de você não ficar com tanta flacidez. Quanto mais jovem, menor essa flacidez pós-bariátrica. Essa temática é bem profunda, pelo visto também não vamos conseguir, né? Temos menos de 5 minutos, terminar hoje, mas daqui a 22 dias, eu acho. Na outra é 7 de setembro, no outro você vai estar viajando, então no outro a gente vai dar continuidade. Vamos continuar. Com certeza teremos muito assunto ainda para bater um papo bem legal. Muita pauta ainda vai rolar. E só agradeço mais uma vez a participação. Eu que agradeço sempre vocês o convite. Parabenizar por todos os roteiros que você traz, assim, por todas as pautas, todos os temas que você me sugere, né? Sem dúvida não pode tirar o mérito de uma jornalista que busca, que estuda, que se informa, que ela traz perguntas sempre pertinentes. Assim, você não sai da linha em nenhum momento, consegue trazer um roteiro extenso que não é da sua área, né? É uma coisa completamente nova, você precisa se dedicar, precisa estudar. Mas, assim, eu venho muito segura, que eu sei que o tema... Eu sei o tema. As perguntas são surprise. Ela só sabe o tema. Olha, isso aqui não foi partilhado esse roteiro. Ela só sabe o tema. Não estudei. Então, o benefício aqui é porque tem um profissional excelente que vai trazer tantas informações sem sequer saber nem qual a pergunta que vai rolar. Então, assim, confiem, porque é de extrema competência trazer um roteiro assim que o profissional consegue se situar e ele consegue, do começo ao fim, seguir na mesma linha, com as mesmas informações, né? E tentando da forma mais clara para os telespectadores, para os pacientes, entenderem o que a gente está conversando, né? Tentar trazer, assim, de uma forma leve, né? Tentar trazer o conhecimento com palavras claras, né? Sem muitos termos técnicos, científicos, que só quem é da área da saúde vai entender e vai se interessar. A gente precisa despertar interesse de toda a população. Desde aquele menos instruído até aquele mais estudado. Todo mundo tem que assistir e tem que gostar, tem que entender, tem que interagir. É feito com muito amor, assim como que você faz também com amor. É muito amor, é muito amor. Isso é muito gratificante. A melhor coisa é fazer o que a gente gosta, que a gente faz e a gente nem percebe. A gente vai se realizando ao longo dos dias. Mas é só agradecer, tá? Agradecer demais, os nossos programas são maravilhosos. Nada melhor do que estar com você aqui no Dia do Nutricionista. Eu não sabia, ela que comentou, e eu digo, meu Deus, que coisa boa. Nosso dia dos nutricionistas, uma profissão tão linda, tão importantes. Cada vez crescendo mais. Isso, para o bem-estar da população mundial, das pessoas. A qualidade de vida vem através da alimentação. Então, daqui a 2 semanas, teremos a doutora Bárbara Rodrigues mais uma vez aqui, trazendo informações sobre hipertrofia e logo mais também sobre outras temáticas tão importantes. Muitas pautas. Cada semana, cada final de série, uma pauta nova. Uma pauta nova e muito assunto para conversar.